Mais uma vez. Você é grato? Olha que bom, ó. Você é grato por tudo que você tem aí? Ó. Tenho família. Mais uma vez. Mais um, vamos lá. Oh, glória. Tenho amigos e família. Que bênção, hein? Começar o dia assim. Muitos irmãos. Ou então você terminar o seu dia assim. Aleluia. Final. Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom demais, né? Que coisa boa, tributo a Deus. É um tributo a Deus de agradecimentos, um tributo a Deus de agradecimentos. E, né, no restante desse louvor, para quem não conhece, ele começa a falar pelo que ele é grato, né? Você já falou para o Senhor por que você é grato? Coisa boa, né? Coisa boa. Bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei o horário que você vai estar ouvindo, mas o que eu tenho certeza é que mais um dia é abençoado na sua vida, mais um dia você tem a presença do Senhor e você tem a quem clamar por todos os dias da sua vida. Amém? Que coisa boa. Se você não me conhece ainda, eu sou o presbítero André, aqui do Ministério Apostólico Missão Sem Fronteiras, do Polo de Guarulhos. Coisa boa, né? Esposo ali da presbítera Fernandinha, minha esposa que saiu bem cedinho para o trabalho, e eu vou estar aqui hoje em casa trabalhando, graças a Deus, e posso estar aqui gravando. Agora pela manhã são 7 horas e 17 minutos, gravando esse áudio aqui para você. E tenho certeza que o Senhor mais uma vez estará conosco nesse dia maravilhoso que Deus nos deu. Amém? Oh, coisa boa, hein? Olha, eu quero iniciar já falando. Você que está acompanhando, você que está chegando agora, a primeira vez que está ouvindo, nós temos uma palavra abençoada para esse ano de 2025, que é o ano de construir os nossos sonhos. Oh, coisa boa é construir sonhos, hein? Coisa boa é a gente poder construir nossos sonhos, poder erguer essa obra junto com Deus, né? Coisa boa. E em cada mês nós temos o nosso propósito daquele mês que nos guiará, né? Por aquele mês que nos alimentará naquele mês para a gente poder passar junto com Deus mais um dia, né? E nesse mês, né? O propósito desse mês de outubro é sobre a fonte inesgotável, que está baseado lá no texto de João 4, 13 e 14. Né? Então, você que está acompanhando, leia, entenda o nosso propósito do mês de outubro. Tá? E nós já estamos agora na segunda série desse mês de outubro. Tá? A segunda série. O tema da nossa série, da nossa segunda série aqui, é sobre o divisor de águas da fonte inesgotável. E Jesus é o nosso divisor de águas, né? Olha, quem ouviu ontem a bispa falar sobre isso. Eu não pude estar ao vivo, né? Eu tive uma videoconferência no momento, não pude acompanhar ao vivo, sempre que eu posso eu estou ao vivo ali, mas
na sequência, eu ouvi a gravação e foi algo tremendo. Tremendo que Deus fez ali. E olha, mais para o finalzinho da ministração, a bispa falou de algumas coisas, de alguns eventos que nós, né, vamos ter aqui. Ela falou sobre a conferência. Meu irmão, se eu fosse você, eu não ficaria de fora desse evento por nada, por nada. Olha, a conferência apostólica que nós vamos ter no final do mês de novembro já está chegando, está pertinho, e você não pode ficar fora disso. Você não pode ficar de fora disso. Olha, eu venho de um ministério lá na Renascer em Cristo, onde eu me converti. Algo tremendo são essas conferências. Para quem conhece, né, vários ministérios fazem isso. É de fato um mover totalmente diferenciado de tudo que a gente está, né, já acostumado a viver com Deus, as maravilhas se manifestando todos os dias, mas nesse dia é diferenciado e você não pode ficar de fora. Olha, só para te dar uma pinceladinha, entre as pessoas que se inscreveram para o primeiro dia, no primeiro horário, que é o sábado de manhã, nós já temos 40 inscritos para esse primeiro horário. E você sabe que em qualquer lugar, em qualquer evento, a gente tem uma limitação de espaço. Se eu fosse você, eu garantiria o meu lugar. Garante o seu lugar aí, garante o seu lugar, faça a inscrição para depois você não ficar, ai, e agora não vou poder vir. Ó, se eu fosse você, presta atenção, hein? Então, se no sábado de manhã tá assim, imagine os outros horários. Ó, sábado de manhã, depois temos sábado, o primeiro horário da tarde e o segundo horário da tarde, que começa às 5 horas, né? E se encerra no domingo de manhã. Se eu fosse você, olha, corre. Se você não se inscreveu ainda, não perca tempo para você não ficar sem lugar, né? Ó, quando falar encerrou as inscrições, não vai chorar, mas e agora? Tá? Você está tendo essa oportunidade. Estamos falando há vários meses sobre o evento e, de fato, vai ser algo tremendo e maravilhoso. Não fique de fora desse evento. Amém? E no dia de hoje, o Bispo Márcio me deu a grande responsabilidade, que responsabilidade, hein, gente? De fazer a abertura dessa segunda série, o primeiro dia dessa segunda série, onde nós vamos falar sobre 12 frutos. 12 frutos. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Então, minha Bíblia, hoje vai ser minha Bíblia online, né? Acabamos esquecendo, ontem tivemos uma reunião maravilhosa, né? Com os nossos bispos, falando, inclusive, acertando coisas sobre o evento, e vai ser de fato maravilhoso, né? Então, hoje minha Bíblia é online e não deixa de ser a palavra do Senhor, né? Gosto da palavra ali, da Bíblia na mão, mas hoje é assim, tá? E o nosso tema sobre esses 12 frutos, 12 frutos. Você já tá chutando aí onde tá? Será que você acertou? Será? Será? Ó, Apocalipse 22:2. Ih, será que era aqui que você tava achando que ia ser? Tem gente que acha que foi para outro canto aí, hein? Achou que eu ia falar de outra coisa, né? Mas o texto está em Apocalipse 22:2, tá? Lá no versículo 2. Ele diz assim, ó: no meio da praça. Vou pegar o versículo 1 só para dar o contexto, tá? E mostrou-me o rio puro da água da vida. Ah, meu Deus, olha, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça, no meio da sua praça, e de um e de outro lado, estava a árvore da vida. Olha isso. Aquela árvore da vida que estava lá no Jardim do Éden, que todo mundo achou que não ia ter mais direito nem de vê-la, nem de tocá-la. Olha o que diz aqui, ó, que produz 12 frutos, 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ah, que coisa boa. Olha, e você achando que estava em outro canto, hein? É?
Você já achou que era outra passagem, né? Será? E nós temos o dia de hoje, o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre o primeiro fruto. O primeiro fruto. E olha que coisa boa, nosso tema de hoje, você que está sempre anotando e acompanhando. As águas amargas tornaram-se doces. Olha, olha, tem uma chave aqui que eu coloquei, né? E vamos estudar sobre isso. Para mim, nós estamos falando aqui sobre a obediência. Ah, como é bom, hein? Ser obediente e tornar tudo que era amargo no mais puro e doce mel do Senhor, hein? Sabe onde está baseado, então, o nosso tema de hoje? Está lá no nosso texto base de Êxodo, no capítulo 15. Então, agora, pega a sua Bíblia lá, vamos voltar agora. A gente estava em Apocalipse. Vamos lá para Êxodo, no capítulo 15. Nós vamos ler do 22 ao 27. Tá? Como nós temos aqui um bom texto, algumas passagens, nós vamos ler aos poucos aqui, tá? Vamos lá. Então, nós vamos começar agora no versículo de 22. Nós vamos ler até o 27. Então, Êxodo 15, para você que está anotando aí. Amém? Depois, fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Olha isso aí. 3 dias eles andaram no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara, né? Isso significa amargura. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Sabe o povo que viveu as maravilhas, vendo as pragas do Egito, vendo tudo que aconteceu no Egito, vendo como Deus tirou ele do Egito, como Deus fez eles passarem pelo Mar Vermelho, livrou eles da mão do faraó que queria matá-los. Já tinham vivido tudo isso eles já tinham vivido. Maravilhas. Aí chega ali, o que eles fazem? Murmuram. Oh, meu Deus. Depois de tanta coisa que você já viveu, quando chega o obstáculo, você fica lá murmurando. Ô, irmão, sabe o que Moisés fez como um líder? Ai, Senhor, quem estava ontem na ministração do Bispo ontem sabe do que eu estou falando, né? Ele clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas tornaram-se doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Você está entendendo que você precisa ser provado, irmão? Você precisa. Como é que você vai crescer, hein? E disse: se ouvires atento, ó. Sabe o que é ouvir atento? Aquela pessoa que, em vez de estudar a palavra, ela põe ali para ouvir, mas está com o pensamento lá longe. Isso não é ouvir atento. Isso é só escutar. Você está escutando, mas você não está ouvindo, né? Tem diferença, viu? Já viu aquele ditado? Quem escuta entra por um ouvido e sai pelo outro, mas quem ouve, não. Ele ouve atento à voz do Senhor. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares teus ouvidos aos seus mandamentos e guardar os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Tudo aquilo que aconteceu no Egito, então, ó, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e ali haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Aleluias. Vamos orar ao Senhor?
Meu Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante da sua presença, Pai. Pai, eu me apresento diante de ti, primeiramente, Senhor Deus, te pedindo perdão pelos meus pecados, Pai, porque eu quero estar limpos de mão e coração diante do Senhor. Porque eu quero estar aqui, Pai, apenas para te obedecer e para ser um instrumento em suas mãos. Peço, Pai, a ti e a teu Santo Espírito, Senhor Deus. Usa-me nessa manhã para trazer a sua palavra. Que seja, Pai, a sua voz saindo de mim, Pai. Usa a minha boca, usa a minha vida como bem lhe aprouver, Pai, nesse momento. Eu me entrego perante ao Senhor, que não seja a minha carne se levantando ou falando, mas apenas o teu Santo Espírito nos conduzindo. Fala conosco, Pai, nessa manhã. Fica conosco, Pai, neste dia. É o que nós te pedimos, Pai. E mais uma vez, Pai, seu nome será honrado e glorificado, e te daremos para sempre glórias e aleluias. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Oh, glória a Deus. Como é bom, né? Ontem à noite eu estive preparando essa ministração, perguntando ao Senhor, né, como eu poderia falar sobre esse primeiro fruto. E ali eu fui estudando, fui vendo, e olha que interessante como nós começamos, né, a nossa leitura. No versículo 22, sabe o que nós lemos? Que depois de 3 dias no deserto, eles não acharam água. Sabe o que isso me arremete? Falando do Êxodo, para quem sabe, a festa da Páscoa. Você sabe o que aconteceu na festa da Páscoa? Um momento marcante na vida de qualquer cristão? Nessa mesma época, anos e anos e anos e anos depois, o nosso Cristo se entregou numa cruz por nós. Quando acharam que estava tudo acabado, que estava enterrado, que não tinha mais o que fazer, sabe o que foram? 3 dias depois, se esquecendo das palavras que ele mesmo tinha dito, foram lá no túmulo procurar Cristo. Eles foram lá procurar a água da vida. Ele já tinha falado, gente, que ele era a água da vida. Ele já tinha falado sobre isso, mas foram lá procurar. 3 dias depois. E eles acharam a Cristo lá? Eles não acharam. Procuraram, mas não acharam. No versículo 23, não é isso que a gente leu? Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das suas águas, porque era amargo. Será que não deu uma amargura? Olha, aquelas pessoas que viveram, conviveram ali com Cristo, 3 anos de ministério, 3 anos não são 3 dias, não são 3 horas, 3 semanas, 3 anos de ministério, fora aqueles que já o conheciam antes e foram lá na sepultura procurar Cristo depois dos 3 dias e não acharam. Será que não deu uma amargura, uma tristeza no coração por não achar, procurar e não achar? Ah, meu Deus. Ô Senhor. Vendo, você vai ver essa passagem em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, o último capítulo de todos esses livros, a partir do primeiro versículo, fala sobre isso. Então vai lá, o povo procura, cadê Jesus? O que fizeram? Aí Maria já senta amargurada, né? Já chorando. Levaram o corpo do meu pai, levaram o corpo do meu Cristo embora. Ai, que amargura no coração. Pode até ser, eu não sei, a palavra não diz isso, mas pode até ser que naquele momento ela tenha murmurado também. Por quê? Por que fizeram? Por que levaram o meu Cristo? Eu estava com ele. Sabe o que aconteceu? Ela se esqueceu das palavras dele, porque ele já havia dito que isso aconteceria. Ela se esqueceu do principal, depois de 3 dias, Maria. Depois de 3 dias, irmão, você aí caminhando nesse deserto, não murmura não, não acabou ali não.
Ouve atentamente. Se eles tivessem ouvido atentamente, sabe o que aconteceu? Eles não ouviram atentamente. Eles não inclinaram os ouvidos ali, ó. Se esqueceram disso, se esqueceram. Não se esqueça do que Deus já fez. Não se esqueça do que Deus prometeu para você. Ouça atentamente. No mundo tereis aflições. Mas sabe o que ele diz também? Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ah, mas ele era Cristo. É lógico que ele ia vencer. Aí, novamente, ouça atentamente a voz do Senhor teu Deus. Sabe por quê? Porque ele falou que as obras que ele fez, você que está ouvindo aí, eu, nós também poderíamos fazer. E obras maiores ainda. Então, meu filho, se Cristo venceu o mundo e ele falou que as obras que ele fez nós também faríamos, nós também vamos vencer. Ah, coisa boa. Basta que você ouça com atenção e basta também que você guarde os seus mandamentos. Guarda aquilo que o Senhor falou para você, faça desse jeito. Sabe quando você pede para Deus, você pergunta para Deus, você pede uma direção para Deus? Quando você pedir uma direção para Deus e você receber uma direção, faça desse jeito. Não se importe se aquilo pareça aos seus olhos absurdo. Não se importe se aquilo pareça naquele momento para você impossível. Faz do jeito que Deus falou. Ah, vai lá no rio lá se banhar 7 vezes para se curar dessa lepra aí. Mas o que tem a ver isso? Aquele rio é todo sujo. Vai lá, murmura não, só ouve. E você vai ver como você vai ser limpo. Hum? Aí, meu amigo, você chega no versículo 27. Você clamou, não clamou? Você não clamou? Vem os irmãos do seu lado, da tua orelha, murmurar, não vem? E aí? Vem os irmãos lá e começa a murmurar na tua orelha. Ah, mas aí, ó. Tá vendo? Andou com Deus, fez o que Deus falou. E aí? Como que você chega no versículo 27? Com os outros murmurando ali? Simples. O que Moisés fez no 25? Ele clamou ao Senhor. O que Deus falou para ele? Olha o que eu acabei de falar para você. O que Deus falou para ele? Olha a árvore ali, ó. Tá vendo essa árvore? Tô. Pega lá um pedaço da árvore lá e joga na água aí. Sabe o que Moisés podia ter falado? Senhor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Vou pegar a árvore aqui, vou jogar água, um pedaço da árvore aí na água aí, tá tudo bem? E Deus falou: é isso, é tudo bem. Já pensou se ele falasse isso para Deus? Misericórdia. Depois do que ele já viu, depois do que ele viu Deus fazendo, depois de Deus ter aparecido para ele lá no Monte Horebe, na sarça ardente, depois de tudo que ele ouviu, depois de como Deus se apresentou, será? Não. Então, ó, o Senhor mostrou a árvore. E aí o que ele fez? Lançou nas águas. Sabe o que aconteceu? Se tornaram doce. Ah, mas não tem como isso acontecer. Lógico que não. Humanamente não. Mas quando você ouve a voz atentamente, por isso que eu falei que esse primeiro fruto é da obediência. Ouviu a voz, Deus falou, só faz, irmão. Não foi assim que Deus falou para você fazer? Então só faz, confia. Vai lá e faz, não fica com medo, não. Se Deus falou, filho, tá falado. Deus falou que vai acontecer assim, então vai acontecer. Para você é algo impossível, mas nós servimos ao Deus do impossível. Tem até um louvor que fala isso, né? Ele é o Deus do impossível. Ah, meu Deus. Como é bom ouvir a sua voz atentamente quando ela tocou as águas.
se tornaram doces. E sabe o que fez ali ainda? Deu-lhes estatutos e ordenança e os provou. Ah, então agora acabou. Não. Mas Deus já deu, mas ele quer ainda te provar. Por quê? Porque ainda tem Deus coisas maiores para você. Deus nos disse que ele tem o melhor da terra para nós. E aí então, depois de tudo isso, Deus fala aqui, porque eu sou o Senhor que te sara. Vai te curar de todas essas dores aí. Vai te curar dessas amarguras. Será que você está amargurado do coração por alguma situação? Sabe o que Deus está falando? Eu sou o Senhor que te sara. Vou tirar essa amargura aí da sua vida. O que está amargo aí na sua vida? E aí você vai chegar a Elim. Oh, coisa boa essa terra, hein? E havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto às águas. Sabe por que isso? Eu vou te falar o porquê então. Vamos voltar lá em Apocalipse para você entender isso aí. Como é bom quando Deus fala ao nosso coração. Vai lá agora em Apocalipse, só que é no capítulo 2. E você vai lá no versículo 10. Ah, meu Deus. Sabe o que fala ali? Nada tema das coisas que hás de padecer. Viu? Ó, não é? No mundo teria aflições. Passou 3 dias no deserto. Não achou água doce, tá tudo amargo. Não tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Você está aprisionado aí na amargura? Sabe por que ele vai fazer isso? Para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Oh, meu Pai, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ah, Deus é bom demais. Deus é bom demais, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque eu vou ouvir a sua voz, porque eu vou obedecer os seus mandamentos, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor hoje, nesse dia, se levantou mais uma vez para falar conosco, Pai. Obrigado, Senhor Deus, e eu estou aqui de ouvidos abertos ouvindo a sua voz, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Ô, Senhor Deus, aqueles que estão agora nos ouvindo, olha comigo aí, irmão. Fala, Senhor Deus, ouve. Sabe o que Moisés fez? Ele clamou ao Senhor. Não desiste no meio da amargura, não desiste no meio da tribulação, não. Não desiste quando o diabo vier te tentar, não, irmão. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor, se o Senhor está me deixando passar pela prova, é porque grandes coisas o Senhor tem para mim. Só passa pela prova aquele que foi aprovado. Para eu ser aprovado, Pai, eu preciso passar pela prova. Eu vou ser forjado nesse fogo, Pai. Isso vai me deixar forte, Pai, para que nada venha me abalar, Pai. As minhas estruturas não serão abaladas em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor prometeu. Se ainda não se cumpriu, então está perto de se cumprir. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele nos prometeu. A palavra do Senhor não volta vazia. Antes ela cumpre o seu propósito. Seja aprovado, passa pela prova, não se preocupe. Seja obediente, seja fiel até a morte. Receba esse primeiro fruto na sua vida. Ah, meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu estou na tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim, mesmo, Pai, eu tendo deslizado, derrapado.
Mesmo ainda depois de ter vivido já tantas coisas, Pai, teve aquele dia que foi demais para suportar, eu acabei murmurando, Pai, me desculpa, me perdoa, Pai. O Senhor é tão bom na minha vida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele é o Deus das promessas em nossa vida. Ele é o Deus das alianças em nossas vidas. Ele é um Deus de aliança. Ele é o Deus de promessa. Tenha isso na sua vida no dia de hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez o Senhor neste dia falou conosco. Obrigado, Pai, porque esse foi apenas o primeiro dos 12 frutos que nós vamos colher nessa série, Pai. O que tem por vir, meu Pai? Ah, Senhor, como o Senhor é bom. Se esse é só o primeiro, Pai, o que está por vir, Pai? Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Aleluias. Você pode agradecer ao Senhor? Você pode aí agradecer ao Senhor nesse dia. Fala obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Porque o Senhor é o Deus que me sara de toda a amargura. Porque eu sei, Pai, que depois desses 3 dias, não tendo encontrado nada, eu vou chegar na fonte das águas doces. Obrigado, Pai, porque eu sei que esse rio sai do seu trono e ele vem para saciar a minha sede. Amém? Glórias a Deus. Que o Senhor abençoe mais um dia, mais uma semana na sua vida. E amanhã, não perca, teremos o nosso segundo fruto. Amém? E eu vou viver todos eles na minha vida. Você também vai? Glória a Deus. Não se esqueça. Eu oro por você. Você ora por mim. E juntos nós vamos morar no céu. Glórias ao teu nome, Pai.